Come- Começando a gravar. Enquanto a gente esquenta aqui as turbinas, primeiros 5, 10 minutos, tem um colega que chegou aqui, o Daniel, professora de literatura chegando aqui, né? Boa noite, loucos por literatura, tá? Não é pouco não, é louco por literatura, quer dizer, é muita coisa, né? A literatura me deixou louca, ou eu sou louca por literatura, vai saber, né? É a Juliana, o Pedro. Oferecemos hoje aos nossos leitores um conto da jovem escritora brasileira Lígia Fagundes Telles, a qual, segundo Érico Veríssimo, é uma das mais interessantes de nossas contistas. 1940 e pouco esse texto. Senhora de uma prosa viva e fresca, que flui com uma naturalidade e uma graça que raramente encontramos em nossos escritores. Lígia Fagundes Telles nasceu em São Paulo em 1938? Não, nasceu em São Paulo. Em 1938, publicou seu primeiro livro de contos, Porões Sobrado. Iniciou, então, o seu curso na Faculdade de Direito de São Paulo, com 20 anos de idade. Bacharelando-se em 45. Em 44, publicou o seu segundo livro, Praia Viva. Esses dois nós já lemos, né? São livros proibidos pela própria Lígia. Ela mandou que nunca mais publicassem. A gente está reunindo esses contos, estão digitando eles para republicar, né? Porque aqui tem o segredinho da Lígia, né? Em 1944, casou-se em 47 com o professor Gofredo Teles Júnior Lente, né, professor da mencionada faculdade. Em 49, publicou seu terceiro livro de contos e novelas, O Cacto Vermelho. Na verdade, esse textinho é de 1951, por aí. Em 1943, no concurso entre universitários brasileiros, promovido pelo Instituto dos Advogados do Brasil, por ocasião do Congresso Jurídico Nacional, teve premiada a sua tese, Reflexos da Guerra Atual, né, 1943, era a Segunda Guerra Mundial, no campo do direito. 44, com o Contos Mortos, obteve, a gente leu esse conto, estudamos ele, né? Obteve o primeiro lugar no concurso universal instituído pela Academia de Letras. Boa noite, Márcia. Instituído pela Academia de Letras da Faculdade de Direito de São Paulo. Em 49, obteve o prêmio Afonso Arinos da Academia Brasileira de Letras com o livro O Cacto Vermelho. Agora nós sabemos que esse prêmio, ela mesmo disse, né, num outro lugar aqui, que a gente já leu quinta-feira passada, ela fala, né, que esse prêmio foi porque o Gofredo, o marido dela, que casou com ela em 47, em 49, quando ela publicou esse livro, ele que insistiu que ela fizesse alguma coisa lá, não sei se era publicar o livro ou que encaminhasse ele para a Academia de Letras. Ou seja, o professor dela ia direcionando um pouco, dando uma ajuda, né? Esse prêmio Afonso Arino, ela escreve lá no outro lugar, dizendo que é um presente ou um estímulo vindo do Gofredo. Opinião do famoso crítico brasileiro Sérgio Millier sobre o último livro de Lígia. Eis um livro excepcional na nossa literatura de ficção, comparável aos melhores destes últimos anos. Um livro de primeira ordem. Tá? Cacto Vermelho, né? Eu fui digitar na internet, não achei lugar nenhum, não cita, né, essa tese dela, Reflexos da Guerra Atual no Campo do Direito. Diz que a tese tese premiada, né? A sua tese foi premiada. A gente vem lendo a Lígia, assim, para aprender como que um escritor faz análise. Por isso é importante a presença do colega aqui, o Daniel, que é psicanalista e faz muita análise literária, publica bastante coisa, assim. O caso Richthofen, né? Estava lendo lá, tem muito material no YouTube. Está agora participando do grupo da Lígia. Pode postar lá os links, tá? Não é proibido.
do material que você desenvolve lá nas suas pesquisas, tá? Porque pesquisador, né? À vontade. Não, aliás, eu não tenho reparado, parece que você não tem postado os links das suas pesquisas lá no grupo da Lígia. Pode pôr, tá? Problema nenhum não, pô. Então nós estamos aqui, assim, como é que o escritor literário engajado, assim, e safo, né, como é a Lígia e como foi o Machado, ele não precisaria jamais procurar um analista, porque ele já sabe converter, né, a sua memória sofrida em literatura, né? Um dos comentários do Marcos Silva essa semana, muito interessante. Marcos não, veio de outro colega no privado, ele não gosta muito de se revelar, não. Mas ele dizendo, então a psicanálise é você ir lá pagar alguém que te escuta, você converter os seus sentimentos, né, a sua angústia, o seu sofrimento em tratamento, né? O cidadão comum, como eu já fui, vamos dizer assim, que não tem malícia, assim, com as palavras que nós estamos aprendendo com a Lígia, esse cidadão comum tem que ir ao analista, né? É um ingênuo ainda na linguagem. A linguagem tem duas funções principais, né? A função nominativa, onde você dá o nome, que é a função denotativa, e tem a outra função da linguagem, que é a função metafórica, ou conotativa, né? Onde você faz o jogo do gato e rato o tempo todo, né? Você diz uma coisa, depois diz que não é aquilo, aí desfaz o que você mesmo disse, e fala que é coisa da sua cabeça, você não entendeu direito. Esse segundo aspecto da linguagem é necessário também para você. A mentira é necessária, né? Um ser humano que. Um leão que vinha correndo atrás dele lá no deserto do Saara para comer o selvagem, ele subiu numa árvore, enganou o leão, mentiu pro leão, eu estou aqui em cima, só que um leão não consegue, né? Cadê o cara? Estava aqui correndo, poxa vida, o meu almoço, né? O almoço dele saiu correndo, subiu na árvore, enganou o leão, se protegeu. Então, mentir é necessário, né? O homem sobrevive porque ele mente, engana, né? E aí também ele é enganado pelo outro. Então não é perverso, né? Você ser mentiroso, tá? Não é. É pelo verso mesmo que você dá o Jung foi tentando passar pelo verso do Freud, e de repente o Freud, vem cá, Jung, me devolve aqui a minha psicanálise, seu sem vergonha, vai embora daqui porque você é um ladrãozinho de psicanálise, tá? É assim. Então, é dessa maneira que a gente vai compreendendo que na linguagem é que está também a tragédia humana, em que você muitas vezes mata alguém, se suicida, ou perde um amigo, fica louco, ou, né, perde a cabeça, porque você vê, pô, você está me enganando, cara? Eu aqui confiando, né? A Lígia, com esse olhinho esperto dela, ela vai botando tudo para nós na literatura, tá? Vamos então repetir aqui o capítulo 1, rapidamente. Aqui é aberto a comentários, tá? Quem quiser durante a conversação e trazendo o material que tiver. O Rodrigo Freud parou de frequentar, nem sei porquê, né? Deixa eu ver aqui. Tem vezes que o Freud ele dá um sumiço, depois o Freud volta, né? O Freud é músico, né? Ele é de arte, então ele. Rodrigo Freud. É o que entra de qualquer maneira no meio da falação, inclusive, até às vezes meio inconveniente, mas sempre traz muito material bom. No capítulo 1 aqui de Cerâmica de Pedra, o contexto é assim: a Lígia coloca a menininha de uns 6 anos de idade, que brinca de boneca ainda, 5, 6, 7 anos, tá? Perdida numa casa onde ela mora com alguém que ela pensa que é o tio, e com a mãe que enlouqueceu. No primeiro capítulo, ela conversa com a mãe, vai tirando informações da mãe, a mãe vai dizendo para ela muita coisa, só que tem uma babá ali, né? Uma governanta ou empregada chamada Luciana,
E essa Luciana, que é adulta, né, ela sabe a história toda, só que ela não... Por saber a história toda do que aconteceu com a mãe, ela fica... Ela não fala para a menininha pequena ainda, né? Você não vai falar, né? E nesse esquema que a Lígia constrói esse livro. No primeiro capítulo é assim, a Virgínia, com 6 anos por aí, você já foi um garotinho de 6 anos algum dia na vida, né? Você estava dentro de casa, via seu pai para cá, sua mãe, irmão mais velho, um namorado da mamãe, né? Ou, sei lá, alguma coisa assim estranha que você via, que a gente vinha falando aqui antes, a mentira, né? Ela existe no ambiente doméstico para formar o homem que vai na rua depois não ser um idiota completo, né? Então, no ambiente doméstico também forma o futuro pilantra, né? Necessário para sobreviver na sociedade onde é pilantragem de ponta a ponta, tá assim, verdade? Então, nesse meio que a Lígia vai colocar a menininha que como se fosse uma autobiografia dela, né? Quando eu era criança, ela não fala assim em primeira pessoa, mas ela fala através da Virgínia, né? Tem um instante que a menina consegue, assim, muita confidência da mãe. A mãe vem à razão, tá? No afeto, né? Todo aquele afeto que levou à loucura, é como diz a tese do Freud, né? Os afetos te levam à loucura, as paixões, o amor, etc. Mas durante um certo instante ela volta à racionalidade, conversa normalmente. Aí chega a empregada, a Luciana, e dá comprimido a ela, né? É o momento que ela fala aqui. Mas se não fosse aqui, deixa eu ver, nós estamos no capítulo 1. As pílulas, tá vendo? Aqui aparece muito assim do nervosismo, tá? Quando ela fala que o tempo todo de roer as unhas, né? Você tem que falar coisas, você rói as unhas. Tá nervoso, né? Você não pode falar, então rói as unhas. Uma passagem aqui, né? Virgínia pôs-se a roer as unhas. Daniel, Daniel, que importava se ele ficasse triste? Que importava se não voltasse mais? Mãe, diga que não precisa nem dela nem dele. Eles mentem. Chama o pai, que o pai te ama. Nós dois cuidamos de você, só nós dois, eu e o meu pai. Manda essa gente embora daqui, tá? Luciana Depresso, meu perfume. Aqui a Laura falando. Já vou dar, mas tome essa pílula antes. Que a menina, ao conversar com a mãe, foi descobrindo coisas e a mãe foi ficando agitada. É igual o doido no hospício, né? Ou em qualquer lugar que seja, né? Ele começa a ficar muito agitado e dá um choque, dá um medicamento forte para abaixar a excitação dele. A Lígia tem uma compreensão da loucura, assim, muito elevada, né? Já vou dar umas, mas tome antes esta pílula, ordenou ela, tirando um tubo branco do bolso do avental. Despejou o chá. Tive tanto medo, Luciana, tanto medo, aqui a Laura falando, né? Tá no estado de surto. Mas passou, não é? É porque a menininha, ao perguntar demais, a mãe foi, tá? Falando para a filha, né? E tinha o nome aqui do pai, ó. Claro que me lembro do Natécio, que é o marido dela. A gente vai descobrir mais na frente, por enquanto a Virgínia está descobrindo ainda, né? Mas vai descobrir mais na frente que ela pensa que o pai dela é o Natécio, que mora numa outra casa onde ela vai visitar e tem duas irmãs lá. E a Laura é a esposa do Natécio, ou era, né? Quando a Laura se envolveu com o médico, deixando o marido com duas crianças e foi namorar com esse sujeito, o pai, que é o Natécio, não quis mais saber da esposa, tá? Então a filha pergunta aqui, Laura cravou na filha o olhar penetrante. Aí a filha diz, está lúcida, concluiu Virgínia, tá vendo? Instantaneamente ela lembra de tudo. Mas como ela fez, o que ela fez era uma loucura,
a razão ficou torta, né? Porque perdeu o senso de realidade. Se você é a esposa de um homem, tem 2 filhas pequenas, vai namorar com o médico, inclusive engravidou dele, porque ele é que é o pai da Virgínia. Vai aparecer lá no capítulo 3 e 4. Então, aqui, Bruna de Sera, Bruna sabia. Ela tem uma irmã mais velha, Bruna, irmã do meio, que é a Otávia, e a irmã mais velha, que sabe de tudo, não pode falar para a menininha todas as coisas, né? Mas jogavam os verdes. Foi nesse ambiente que vai se formando a Virgínia. O conto é bem psicanalítico, é muito bonito. Se você ler como contos, dividido em capítulos, né? O capítulo 1 seria a introdução, então, da menina no ambiente doméstico, tá? O capítulo 2, que a gente vai ler agora, não tem tanta pressa, né? Estudo da Lígia também, muito bom para fazermos o estudo psicológico do uso da linguagem, o que seria uma análise do discurso. Nós estamos fazendo análise do discurso em cima da Lígia, né? Lígia se aproveita da linguagem para narrar sem filtros. Ela abre o jogo, o que dificilmente acontece com uma mulher. Virgínia deu um choque na mãe ao falar do suposto pai, que ela pensava que era pai, né? E disseram para ela que o Natécio era o pai dela, né? Tá? Então, ela, ao falar com a doente mental, ela ficou excitada, né? Então, você vê de onde que vem o surto psicótico, o que chama de loucura? É você arriscar uma situação que depois você não suporta. É como Maria G lá, que foi pega roubando um potinho de creme e suicidou-se. Então, a Lígia narra sem filtro, né? Que é importante, porque a gente já tinha lido antes, assim, alguém comentou assim, a Lígia narra de modo masculino. Não é uma mulher, parece, né? Porque ela abre o jogo escancarado. Tudo aquilo que uma mulher fala para outra, né, escondidamente, a Lígia transforma em literatura. A gente vai ver aqui a composição, né, quando ela fala essa frase, que a professora deu 10 numa composição sobre a tarde. E no capítulo 2, ela vai começar aqui numa composição de descrição de família. Então, a Lígia é diabólica, viu? Ela é bem assim, ela traz assim, coisas de texto escolar para o meio do romance. A gente lê um continho, que é bom contextualizar também, assim, realmente Migra ainda não fez, nada fez de grave. Exclamava, mas é inegável que nesta criança se reúnem todas as más ações em estado potencial. Olha só. Quando você adquire o narcisismo, você adquire as más ações, né? Você adquire o narcisismo, você adquire a maldade, não é verdade? A conquista do narcisismo é a conquista da maldade. Eu fui com 5 anos de idade, o Machado escreveu, né? O mais traquina do meu tempo, perverso, voluntarioso, trepava no escravinho Prudêncio, fazia o inferno com ele. Repercute muito na Lígia a leitura do Machado, que consta, né, como ela mesmo disse em entrevista, que ela estudou toda a obra do Machado de Assis na década de 40, enquanto fazia direito. Tá? Então, nesta criança se reúnem todas as más ações no estado potencial ainda, né? Ainda não se manifestaram todas, mas o diabinho está pronto ali. É tão pequena ainda, tem só 6 anos. Esse é a Migra, ó. Esse conto chamado Migra, que a gente já leu. A Migra é a menininha que, quando o pai separa da mãe, o casal separa, né? O pai da menininha, para não deixar a filha lá morando com a mãe e um outro amante dela, que era o pai toma providência de botar ela no internato, para não ficar lá assistindo a mãe sendo agarrada por um outro homem que não é o pai dela, tá? Tudo é um aspecto moral envolvido, né? Na formação da personalidade humana, né? Fala, Márcia. Aqui é disponível para falar, quem quiser abrir a mão, tem o Marcos, né, a Juliana, que tem também o Daniel presente hoje. Fala, Márcia.
Mais agora um livro, né, da Lígia, onde ela mostra a criança, né, sendo despertada para a falsidade dentro da família, né, para as tramóias ali, aquilo que não pode ser dito, e ela entra nessa também, porque ela também, né, vai sabendo que há coisas que ela não pode ser dita, né, que ela fala longe da Luciana, longe do pai, né, então, assim, parece que sempre, né, tem a criança, né, essa percepção justamente mais ou menos nessa idade que está a Virgínia. Isso aí. Valeu, Freud. Assim que você puder, você retorna. O Freud disse que vai sair, vai retornar às 21 horas, fica à vontade. Então, vamos ler o capítulo 2. Descrição de uma família. A gente vai lendo linha por linha, né? Como é que se descreve uma família, tá? A Lígia, o diabinho na mente da escritora, né? Porque, o que é uma família, então, tá? Isso que eu moro, é isso uma família? Uma mãe louca, o médico, que no capítulo 2 vai começar a apresentar o pai. Aí no capítulo 1 mostrou o diálogo com a mãe. Aqui vai ter o diálogo o tempo todo da Virgínia com o pai, que é o tio, por enquanto. Ela não sabe que ela está conversando com o pai dela, tá? Vê só a doideira da Lígia. Então ela vai perguntar ao pai que a professora pediu, faça uma descrição da sua família. Tá? Supostamente houve uma aula em que a professora pediu aos alunos, e a Virgínia, então, é uma aluna e vai ter que dizer assim, quem é pai, quem é mãe, quem é irmão, fala Freud. Que droga, Sensei. Antes de sair, o tema do texto é praticamente o que eu estou vivendo. Eu já volto, se Deus Beleza, quiser. fica à vontade. Então, a professora encomendou e a garotinha, a professora encomendou, vírgula, a Lígia inventou a própria Lígia é uma trapaceira, né? Vem trapaceando dentro do conto, tá? Criou esse elemento, então, vamos dizer, descrição de uma família. Virginia escreveu no alto da página, grifou o título e deteve a ponta do lápis na palavra família. Hã? Arqueou pensativamente as sobrancelhas. A gente fala família, mas escreve família, né? A manha da linguagem, tá? O falado não é a mesma coisa que o escrito, né? Arqueou pensativamente as sobrancelhas. A gente fala família, mas escreve família. Havia ainda uma porção de palavras assim, claro, né? Mordiscou o lápis. Podia escrever sobre um homem do campo voltando para casa, a enxada no ombro, contente porque sabe que à sua espera estão a mulher e os filhinhos. Aproveitei e trouxe para cá uma frase que o Marcos já tinha comentado comigo e colocou no grupo, tá? Um escritor que eu, pessoalmente, fui consultar as obras dele, ele tem muito livro disponível na estante virtual. Chesterton, aí trouxe a frase: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Nada de tanto filosofia, mas a vida simples, né? Lembrei dessa citação, fui procurar essa frase em qual livro que o Chesterton escreveu isso, não consegui encontrar. Da onde provém? É muito citado na internet essa frase. Então ali já diz... licença. E esse início aí, não é à toa que ela cita isso, né? Descrição de uma família. Família fala de um jeito, escreve de outro. Então, na verdade, a existência de duas famílias em uma só. Aquela que aparenta e aquela que é de fato. Mas a vida é assim, né? O Machado tem um conto chamado... Fala, Marcos. Essa frase vem de um discurso do Chesterton no parlamento inglês, né? E ficou registrado, não num livro, ficou registrado numa reportagem que foi levada. Eu vou ver se eu levanto para você e te mando daí. Beleza. Então, essa frase, né, agora a fala da Clarice, assim, ali já vai marcar esse ponto aqui na frente, Clarice, porque tem as duas modalidades de existência do homem, né? Uma é o espontâneo e o outro é o formal, né? Na hora que você escreve, tem que ser formal. Tem um conto do Machado, o cão de lata amarrado no rabo, que o professor pede, faz uma redação sobre um cachorro com uma latinha amarrada no rabo, coisa infantil de criança. As crianças começam a falar, né, os jovens começam a escrever um monte de coisa, menos do cão, que é a parte lúdica, né?
O cão é um animal do grego. Pegou 3 redações e comentou as redações. O Machado fingindo que era um professor, né? E quando você senta para escrever formalmente, nada vem à cabeça. Na realidade, o homem devia ser esfarrapado e sujo, cercado de crianças barrigudas e piolentas, mas encardidas, mais encardidas do que um tatu. Mas não usava escrever sobre gente assim, né? Nas composições, todos tinham que ser educados e limpos. É aqui que ela quer mostrar, né? Então, na sociedade é tudo formal e lá na cozinha é o inferno. Como Conrado, o homem podia mesmo se parecer com Conrado, correndo ao seu encontro. Virgínia, Virgínia! Pôs a desenhar uma flor no canto da página. Sorriu. Conrado, de inchada no ombro, imagine. Naquelas mãos só podia aparecer o punho de uma espada de ouro com pedras preciosas, mas uma espada só de enfeite. Ali já antecipa sem dizer nada, não dá contexto nenhum. Então, o Conrado é um garotinho lá, é um rapaz lá da outra casa, das 2 irmãs da Lígia, que moram com o pai. Tá? Ela vem jogando aqui na frente como aqueles filmes que você bota o flashback, né? Traz informações do futuro e depois que você vai entender. Se você matar bichinhos só por gosto, um dia você poderá ser um bicho também. Empurrou o caderno, levantou-se, deu uma volta ao redor da mesa, cantarolando distraidamente uma cantigazinha que ela bota ali, né? Tintim é uma cantiga, como são as músicas, sem sentido nenhum, né? Tintim, ferro macaquinho, lá debaixo de uma árvore, um homem vende laranja e um outro vende limão. Calou-se assustado. Aquele gemido seria de gente ou do vento? Desceu a escada e dirigiu-se ao escritório. Aí vai começar a falar agora do pai. Escutou um gemido lá embaixo, né? O pai, que no caso aqui é o médico e é o tio, que ficou morando com ela e com a mãe que ficou doente. Daniel ali estava sentado numa poltrona, um pouco encolhido, como se tivesse frio. Olhou a ela e sorriu. Quer alguma coisa? Virgínia adiantou-se constrangida. Quis perguntar pela mãe. Correr até ele justamente para fazer essa pergunta e agora horrorizava-se com a ideia de ouvir uma resposta. Encarou-o. Ele tinha a roupa amafanhada e parecia abatido. Eu estava fazendo minha lição. Preciso descrever uma família. Então me lembrei que o senhor tem um livro. Aquela mente, tá vendo? Não foi por isso que ela desceu correndo, né? Mas ela disse: bom, já que eu tenho que fazer uma lição, tá? Me lembrei que você tem um livro que fala de família, acrescentou apontando vagamente a estante. Um desses livros aí deve falar de família. Ele lançou um olhar à prateleira e de repente riu. Há tempos que ela não ouvia rir assim e surpreendeu-se. Era um riso forçado, de quem já se esquecera de rir naturalmente. Um riso falso, né? Não, não, Virgínia, esses livros não servem, são livros de medicina. Nessa posição, com uma sombra de barba azulada no rosto fino e com aqueles cabelos crescidos, ele era igual ao cavaleiro de capa de um livro de histórias que ela ganhara na escola, um cavaleiro pálido e triste, seguindo com o olhar um cisne que nadava no lago. Traz a figura, então, de um... Lembrava Conrado, os dois tinham qualquer coisa, baixou a cabeça. Assim mesmo, mal vestido e de barba por fazer, ele ainda era muito mais bonito que o pai. O demônio toma várias formas, avisara Bruna. Ó, mais bonito que o pai, então tinha... A irmã mais velha tinha dito isso dele, né? Então, são aquelas falas que na família, você não entende essa frase, né? A criancinha de 6 anos está ainda crescendo, né? Mas ela escutou da Bruna dizer, esse cara é um demônio, tá? Levou mamãe para a cama e destruiu o nosso casamento. A nossa família, né? Por isso começa com o título, né? Descreva uma família. O demônio toma várias formas. Travou o olhar nos pés de Daniel e desapontou-se, enternecida com aqueles sapatos tão humanos, já deformados. Como ela não sabe de nada, a Virgínia, ela pensa que é o pai dela ainda, né? Essa frase não tem sentido nenhum para ela, né? Que demônio está falando? Ela não pergunta. Vai ouvindo e vai engolindo isso, né?
É por isso que depois tem análise, né? Você, assim, aquelas frases todas que você escutou, que não entendia, porque não disseram, né? Eu pensei que era meu pai, era um demônio. Não acho graça nessa inscrição de uma família, murmurou ela no muxoxo. Uma bobagem. Mas o Daniel sabe de tudo, né? Você não pode jogar na cara da filha. Não, meu bem, o tema é bom. Cada menina pode descrever a sua própria família, certo? Então você descreveria a nossa. Fez uma pausa. Parecia falar consigo mesmo ele, né? A minha família, Laura e Virgínia. Minha família, repetiu baixinho e noutro tom. Por que você não fala sobre a casa do seu pai, sobre sua... Aí ele mudou de ideia. Fala sobre a outra família, então, né? Porque essa aqui está completamente comprometida, né? Tá? Fala sobre a Bruna, a Otávia, né? Aquela família de lá. Eu tenho uma irmã, eu tenho a Bruna, eu tenho... Né? Boa ideia. E ponho minha mãe morando lá também, a mamãe Laura, né? Faz de conta que nada mudou, que é como antes, tá? Aqui tem um passado cortado, porque esse antes nunca existiu. Quando nasceu essa menina, já nasceu como filha de uma mãe com outro pai, não o pai verdadeiro. Daniel entrelaçou as mãos, depois afrouxou as mãos e ficou a olhá-las, abertas sobre os joelhos. Sabe, meu bem, um dia desses devo ir falar com seu pai. Dentro em breve você irá morar com ele. Tá? Daniel, então, abre uma porta aqui para ela, tá? Virgínia aproximou-se mais, ficou imóvel, perplexa, como se ele tivesse falado numa língua desconhecida. Que, meu pai? Vou morar lá com ele? Sim, meu bem, com seu pai. Lá você ficará melhor. A casa deve ser mais... Se você mora numa família e não enlouquecer aqui no início, assim, já de começo, é porque se você entendesse, enlouqueceria, né? Então precisa ficar velado. Tem um monte de mentira aqui, né? Ela vai descobrir depois, quando tiver cabeça para suportar toda essa falsidade, né? Sim, meu bem, com seu pai. Lá você ficará melhor. A casa deve ser mais alegre do que esta, mais confortável, porque tem duas irmãs lá, né? Lá tem suas irmãs, tem a empregada, Fraulein Herta, né? Para cuidar de você. Está de acordo? Ela ajoelhou-se diante da poltrona, tomou ansiosamente as mãos de Daniel, continha-se para não gritar. Quando, tio? Quando? Tá vendo? Virgínia, porque com 6 anos acredita em Papai Noel, né? Tem boneca ainda. Virgínia, quando você... Virgínia, quando você fica assim comigo, quando me olha como olhou há pouco, eu chego a pensar que, enfim, que seria possível um outro caminho. Fez uma pausa. Está todo enrolado aqui o Daniel, né? E contraiu dolorosamente a fisionomia, mas não, eu teria que ser muito egoísta, está compreendendo? Só para você há esperança. Para quem já leu mais na frente o livro, a Margarete, né, e outras pessoas já leram, aqui tem uma mensagem da Lígia, porque daqui a pouco a Laura vai morrer, né, e o Daniel dá um tiro na cabeça. Tá? Capítulo 3 e 4. Só para você tem esperança. Final sem graça. Mas, final, por que você não leu o livro todo? Eu já li o 3º capítulo. Bom, aí esse comentário seu aqui, assim, nós estamos estudando analiticamente, aqui não tem nenhuma criança inocente, não tem nenhuma Virgínia aqui, né? Então, assim, sem graça. Só para você há esperança. Por quê? Porque para ele não tem esperança e nem para Laura, né? Quem já leu o livro não entende, porque não diz. Parece que o Daniel deve ter envenenado a mãe e depois suicidou-se. Né? Por isso essa frase da Lígia, ela antecipa aqui e joga esse milho e vai para frente. Tá? Quem quiser entender, que entenda. Ela também joga com a gente do mesmo jeito que joga com a Virgínia, né? Se você não entendeu, foda-se. Depois você lê o livro de novo, porque às vezes tem que ler um mesmo livro 3, 4 vezes, né? Que esperança! Tá? Ele soltou-lhe as mãos e acendeu um cigarro, sacudiu a cabeça. Está completamente enrolado, né? Não importa. Quero que guarde apenas uma coisa, Virgínia. Você está sendo uma menininha maravilhosa porque ama seu pai e é fiel a ele. A qual deles?
haja o que houver, nunca se esqueça disso. Como se a impelissem violentamente, ela agarrou-lhe os joelhos. Mas a mãe não vai para o sanatório. Quer dizer, ela está desconfiando que tem alguma coisa, então ela joga um verde do lado dela, né? Laura ficará comigo. Um dia, quando ela melhorar, acrescentou ele evasivamente, afundou na poltrona. Parecia ter sobre os ombros uma enorme carga, né? Tá vendo? Quando você sente uma culpa enorme, que está mentindo, né? Tem que mentir para proteger. O olhar fatigado denunciava-lhe o peso, mas a boca contraída dizia que ele haveria de suportá-la sozinho. Ergueu a mão em concha para afagar a cabeça de Virgínia, mas interrompeu o gesto. A mão tombou, minha menininha. Aqui, para quem está estudando psicanálise, né, o Daniel, o Pedro, aqui hoje tem alguns colegas que não vieram, né? A gente trouxe aqui um pedaço lá da história do movimento psicanalítico, em 1914, quando Freud foi se interessar pelo narcisismo na psicanálise, que é a dificuldade de você falar das suas próprias dores, né? Então, Freud diz aqui o seguinte, se era exato, que é o rolo que está o Daniel, né? Ele não pode falar, ao mesmo tempo, se ele não falar nada, ele vai enrolado, né? Se era exato que os nexos, por mim descobertos, são mantidos longe da consciência, tá? Os nexos afetivos, aqueles assustadores que eu preciso dizer e não posso, ou não quero nem pensar neles, são mantidos longe da consciência, né? Dos pacientes, devido à resistência afetiva interna, falo ou não falo isso, né? Então, essas resistências tinham de se apresentar também nos indivíduos sãos, e se apresenta demais em nós que somos sãos, não só nos doentes. O doente não consegue dizer, por isso que adoeceu. O saudável não consegue dizer, está lúcido ainda, né? Se ele começar a revelar alguma coisa, ele pode enlouquecer. Boa noite, Rosvito. Que bom que você veio. Aqui nós estamos lendo um pedacinho do Freud. Então, essas resistências tinham de se apresentar também nos indivíduos sãos quando confrontados com o reprimido, a partir de uma comunicação externa, falando para fora, né? Nos doentes, isso ocorria com a mesma frequência. Os argumentos aduzidos, os argumentos são abundantes, como as amoras, no dizer de Falstaff. Isso aqui é uma frase do Shakespeare. Os argumentos são abundantes. Eram os mesmos, e não exatamente agudos. A diferença era que, no caso dos doentes, tínhamos como pressioná-los a ver e superar suas resistências. E nos supostamente sadios, não dispunhamos desse auxílio. Aqui tem uma frase magistral do Freud, porque o Freud, como médico, qual a responsabilidade dele como médico, né? O médico tem a responsabilidade de salvar a vida do doente, né? No caso dos doentes, tínhamos como pressionar. Fala, bicho. Você tá morrendo aí, rapaz. Você tá tudo roxo. Você comeu o quê? Engoliu meia dose de cocaína? A conversa do médico é uma conversa curta e grossa, né? Tira a roupa, fica nu. Vou falar uma coisa grossa aqui, quer ver? Quer ouvir? Uma coisa grossa. Tem um colega médico, proctologista. De vez em quando, trabalha no pronto-socorro, no atendimento do hospital. Chega de ambulância, carregado no jeito, tá tudo roxo, já quase morrendo. Ou ele inseriu no ânus uma banana da terra, né, verde, ou uma mandioca, ou alguma coisa que não sai mais, ele dizendo, rapaz, a gente tinha que ir pelo orifício e tirando os caquinhos para poder, e não, você não consegue remover porque você estoura com toda a região do reto, né, que é a descarga intestinal. Então, de vez em quando chega, trazido do interior, um caso bizarro desse, assim, que é bizarro caramba, né? Sexo anal, isso aí, a pessoa enterrou a mandioca no ânus e enlouqueceu. Então, no caso desse, você não vai conversar nada, né? Você, assim, o cara, ele vem correndo se entregar porque ele não quer morrer. No caso dos doentes, tínhamos como pressioná-los a ver e superar a sua resistência. Agora, nos supostamente saudáveis, aquele que não tem sintoma nenhum, ele só é, né? Não tinha... Aqui é o momento que o Freud estava inventando a psicanálise, em 1914, ele publica a primeira autobiografia dele, tá?
Então, ele vai reconhecer aqui também a dificuldade do homem com as suas verdades, né? De que modo impelir os sadios a um exame desapaixonado, ó. Não é que você pega um sujeito que não é doente, né? Que está bem da cabeça, a um exame desapaixonado e cientificamente objetivo, eis um problema não resolvido. Claro, né? Aí, em 1917, o Freud publica uma dificuldade no caminho da psicanálise, porque é difícil você obter de uma pessoa saudável que ela fale publicamente as misérias que ela mesma apronta. Igual o Daniel está aqui com um problema, né? Então, nós vimos o Daniel para lembrar do Freud e vamos voltar ao Daniel. Então, no Freud, assim, o inconsciente anterior, que agora, então, é inconsciente no narcisismo, são os pensamentos afetivos que ficaram gravados na memória sob a forma de lembrança, muitas das quais não se deseja que venha à memória. Então ela diz, e o besouro que cai de costas não se levanta nunca mais. Ela tem tanto medo do sanatório, tanto medo, a filha continua, né? O senhor não acha que ela pode ser tratada aqui mesmo? Como é que vai tratar a mãe ali no ambiente, né, com esse médico Daniel, sendo que o que ela fez é que levou à loucura? A gente pode dar mais... E outra coisa, como é que o Daniel, sendo o pai dessa menina, e a menina é uma criança, ele iria falar a verdade para ela, sendo que a mãe dela já estava com problema mental, a menina poderia acontecer o mesmo. Isso aí. A verdade dói, né? É uma loucura, né? A gente pode dar mais pílulas, ela pode dormir mais tempo. Não pode? Não pode, tio. Quem deu as pílulas foi a Luciana, por receita do Daniel, né? Pode. Acredita em mim, meu bem. Eu prometo que não vou permitir que ela saia daqui. Está satisfeito agora? Virginia ergueu-se, quis beijá-lo. E esta simples ideia a fez corar de vergonha. Vou fazer minha lição, então, a redação da família, né? Disse, dando-lhes as costas. Diante da porta do quarto da enferma, aí então ela saiu passou pela poltrona na sala porque tinha escutado um grito quando ela estava fazendo a redação. Parou, olhou furtivamente para os lados e, em seguida, torcendo o trinco, entrou sem ruído no quarto da mãe. Ela estava sentada defronte à mesa da toalete e trançava os cabelos. Vestia-se como se fosse sair. Com sofreguidão, Virgínia buscou-lhe o olhar, parecia lúcido. Que linda você está, mãe, mas que linda! O vestido de um tom azul acinzentado caía-lhe tão frouxo e cheio de pregas que se tornava impossível adivinhar-lhe o feitio. Linda, então, não está linda, né? Hoje vou jantar com vocês, segredou ela, olhando para a filha através do espelho. Havia ruge no rosto, devastado, apenas um toque leve. Assim mesmo que a mãe vivia escondida num quarto escuro, tá? Que não abria a janela nunca, né? Escondiam a mãe também queria ficar escondida para não ser vista, né? Assim mesmo, ele se chocava com a pele cor de cera. Olheiras fundas cavavam-se em torno dos olhos brilhantes. Você está tão bonita, mãe, repetiu a frase, né? Verdade? Sim, está linda. Quero fazer uma surpresa ao Daniel. Já pedi a Luciana que ponha flores na mesa. Jantaremos juntos. Ela está delirando, ó. Como se fosse um jantar de núpcias ou um jantar comum, né? Um jantar especial, só nós três. Comeremos à luz de velas. Já mandei tirar da mala o candelabro. Candelabro? A mãe, diante da filha, tem esses delírios. Um candelabro de prata, filhota. Apagaremos tudo, só ficarão acesas as velas. Virginia apertou ferozmente os maxilares. Ela estava bonita, sim, e não parecia tão magra. O vestido é que era largo demais. Estava tudo em ordem, tudo bem, até o quarto com a cama arrumada e o divã intacto, como se nunca ninguém tivesse se deitado ali. A única coisa esquisita, era aquela veneziana fechada e a luz acesa quando havia sol lá fora. Mordiscou um fiapo de unha. Aqui ela sempre rói a unha quando ela está numa situação enrolada, né? E que tem isso? O sol faz doer os olhos dela. Muita gente prefere assim, faz de conta que anoiteceu. Mãe, por que você não põe o seu colar de pérolas? Põe o colar, mãe. Faz de conta que é uma festa.
A Virgínia, né, que é a autora, tá? Porque ela está criando literatura. Esse livro foi premiado, tá? Nós estamos trabalhando literariamente nessa loucura que ele já faz entre um mix de ficção com realidade. É difícil você pegar um conto assim que identifica tão fácil a ligação, um autor, né, na verdade, um conto não, um autor, que você liga as coisas da realidade com a ficção, tá? A Lígia é sempre elogiada até por isso. Ela faz de conta que é uma festa, mãe. Então ela joga essa frase na boca da menina, né? Laura firmava com grampos as tranças torcidas na nuca. Seus dedos finos tateavam trêmulos por entre a massa emaranhada dos cabelos. Concordou num tom de conspiração, ó. As duas conspirando, né? É, faz de conta, porque ela ligou aqui o faz de conta, né? O faz de conta é uma coisa infantil, né? Necessário para criança, tá? Olha o faz de conta aqui, Márcia. Faz de conta que você é meu marido por alguns anos, né? Aí você casa com alguém e diz que gosta. Lá na frente você diz que não gosta mais, assim, igual minha esposa. Depois de 40 anos, Adelma, eu te amei muito, não te amo mais. Acabou. Faz de conta que eu te amo, agora faz de conta que não te amo mais e você que se vire. Faz de conta, pegue minha caixinha de joias aí no armário. Pena que minhas mãos estejam um pouco inchadas. Não posso pôr os anéis. Virgínia afundou o rosto nos vestidos despendurados e enfiou. Thelmo, mas o caso da menina aí, né, ela tinha que fazer de conta, né, assim, esse faz de conta que não amo mais, né, isso aí já é uma coisa diferente. Agora, no caso da menina, ela tinha que criar uma ilusão, né, para que não houvesse tanto sofrimento com essa realidade dura dela aí. Mas o que é ilusão? Não é justamente isso, para encobrir o real? Faz de conta, né? Faz de conta que você está entendendo o conto. Virgínia afundou o rosto nos vestidos dependurados, enfiou a cabeça no armário, né? Foi lá buscar. Primeiro que foi a Virgínia que deu a ideia. A mãe entrou na conspiração, tá? Um faz de conta é uma conspiração, né? Vamos fingir que eu sou um cavalo e você é um boi. Finge, né? Que você é o príncipe. Aquele negócio lá do... Como é que chama? O camundongo virou um cavalo branco, os ratinhos viraram, né? E o príncipe era depois quando desmanchou tudo, não era nada, continuava um rato e o cavalo branco. Realismo fantástico. É um realismo fantástico, né? Uma conspiração da realidade. A gente finge a vida inteira que eu te amo. É claro que com isso eu tenho um compromisso de te proteger, né? Faz de conta. Pegue minha caixinha de joias. Tá aí no armário. A mãe entrou no faz de conta da filha, tá? A mãe brinca com a filha. Não dá comprimido, né? O jogo é esse. A Lígia quer mostrar assim, se você souber tratar o doido, você até convive com ele, tá? Mas o adulto não tem essa paciência, esse amor ainda, não é uma criancinha infantil, né? Tanto que o marido, né, Daniel, ele tem esse jeito de tratar, né? Ele também. Ele sabe o que ele fez, né, Márcia? Pena que minhas mãos estejam um pouco... A Virgínia enfia a cabeça no armário. Havia neles o resquício melancólico de perfume doce. Apanhou a caixinha. Era prateada e trazia na tampa uma inscrição. Para Laura. Oferece o Natécio. Então era o marido dela, né? Eis aí tudo, né? Tudo de melhor que ainda restava tinha vindo dele. Mas se o pai lhe dera tudo, por que, meu Deus, por que então ela o deixara? Uma pergunta? Lançou em torno de um olhar desolado. Essa pergunta é ótima, mas por incrível que pareça, tem um motivo muito realista. Assim, a gente como psicanalista, a gente é despe dos nossos princípios morais. E nesse caso aí, o Daniel sabe lidar com ela, mesmo na loucura. Eu não estou defendendo o Daniel, não. Mas acontece que ele amou ela de verdade. Aqui a questão que a Lígia está trazendo é assim, o regulamento, a lei... O Machado tem um continho, viaja a roda de mim mesmo, que um garotinho vai roubar no quintal do vizinho frutas. E o pai diz, olha, tá? Meu pai ralhou comigo, para eu não ir no quintal do vizinho. Porque se o vizinho pega uma espingarda e dá um tiro, eu morro, né? Então, ou um cachorro bravo. Então, assim, cuide da sua vida, meu filho.
A Laura não soube cuidar tão bem quando ela se apaixonou demais por esse médico que vinha na família e só aparecer mais na frente. Mas aqui é uma frase que eu acho que é da Bruna, tá? A Lígia enfia a frase do futuro no presente, você vai entender melhor depois. É uma frase bem madura. Alguém falou isso, né? Tudo de melhor que ainda restava tinha vindo dele, do Natécio. E se o pai deu tudo, a Bruna deve ter falado para ela assim, por que que o... né? Mas depois, no decorrer do conto, do romance, a gente vai entender por que que o livro se chama Ciranda de Pedra. Tem até a ver com aqueles anõezinhos lá do jardim. É maravilhoso esse livro. Ela criou uma metáfora, né, que os anões que ficam em roda de 5 anõezinhos é a ciranda de pedra, né, ciranda de anões de pedra, né. Lançou em torno um olhar desolado. Nunca o quarto azul lhe parecera tão miserável. Abriu a caixa, enrodilhado na almofada de vidro, o colar de pérolas. Este colar foi de minha mãe, murmurou Laura, prendendo-o no pescoço. Então a mãe, Laura, botou no pescoço e disse que o colar foi da mãe dela, que herdou então. Toma, minha filha. É muito comum, né, ir passando assim no meio familiar. Ela morreu com ele, sabia disso? Representava Romeu e Julieta, e parece que foi um sucesso, mas não me lembro de quase nada. Acho que eu era muito criança. Fez uma pausa. Girava entre o polegar e o indicador a pérola maior do fio, e parecia ler no espelho o que ia dizendo. Veja bem, frase da Lígia enfiada no meio do texto aqui. Tá vendo, Daniel? A gente está lendo o autor na obra, né? Ela quer inserir por que fala parecia ler no espelho do texto, o que ia dizendo. Porque tem uma ligação aqui, vamos ver. É curioso, mas quase não me lembro de minha mãe. No entanto, me lembro perfeitamente de um chapéu preto que mamãe usava, um chapéu de abas largas, com plumas vermelhas. Memórias da Laura sobre a mãe dela. Eu gostava de passar a mão nas plumas, nem retrato tenho dela. Tudo deve ter se queimado naquela noite. Teve uma noite que tudo se queimou. Sobrou este colar. Lembro-me melhor do meu pai. Parece que era alto, magro e passava os dias ensaiando no espelho. Brincávamos às vezes. Então ele vai narrando aqui, ela, né, perdia quem piscasse primeiro. Eu perdia todas as vezes. Aqui tem um depoimento da Lígia, uma reportagem, tá? Na vida real, então, um depoimento da Lígia que eu trouxe por meio do conto, né? Por critério meu, tá? Na minha infância, convivi muito com bicho, cachorro, morei muito em cidade do interior com meu pai, com a minha família. Mamãe era pianista. Então, essa Laura, que tem uma mãe pianista, ou que era artista, tá? É isso que nós estamos estudando, né? Como é que o autor faz a análise dele, enfiando, né? Como é que a Lígia está tratando questões da memória, porque a Lígia tinha 4 irmãs, né? Quem já leu a biografia dela vê na internet. 5 irmãos, eram em todos 5, né? E em 1938 o casal se separou. E a mãe da Lígia era uma exímia pianista, mas nunca tocou nada. Então, quem morreu numa fogueira chamado casamento seria a mãe dela, né? Uma metáfora e tanto, tá? Veja bem, mamãe era pianista. Meu pai era promotor público, mas era um homem muito instável. Ele mudava, aquele homem que não quer a mãe lá no teatro fazendo ópera, né? Ele mudava muito de uma cidade para outra, e a família ia atrás. Eu, os irmãos mais velhos, eu sou a caçula de 4 filhos que meus pais tiveram. Aqui a Lígia falando da família, né? A minha mãe pianista ia com o piano, que ela ganhou do meu avô, um Bechstein, que veio da Alemanha. Meu avô era rico. Aquela história de avô rico, filho doutor, neto mendigo. Tá falando dela, Lígia, né? O avô era riquíssimo, mandou vir um piano da Alemanha. O pai, que era esse pai dela, né, da Lígia, era um delegado. E ela, netinha, era mendiga estudando direito lá na USP, né, e tal. Exatamente isso aconteceu. Meu pai, formado pela Faculdade de Direito de São Paulo, já doutor, já não era rico. E eu, quando nasci, o desastre financeiro já tinha acontecido e perdido tudo. Tá? E o pai da Lígia, ela reclama muito que ele gostava muito de cassino, tá? Jogava. Mas, enfim, íamos todos acompanhando aquele carro de boi. Tinha carro de boi, que ia a família embora, né? Então, íamos todos para aquelas cidades. Areias, Descalvado,
Quando eu contei para o Carlos Drummond de Andrade que eu tinha morado em Descalvado, o Drummond disse: não é verdade, porque essa cidade tem um nome lindo, não existe Descalvado. Ironia, né, do poeta. Não existe Descalvado. Para ele, Descalvado era uma coisa assim, mística, bíblica. Descalvado, de fato, era bonito nome, não é? Lembra Cristo, Descalvado, Cristo no Calvário, não é? A Lígia é isso aí, tá vendo? Na entrevista. Lindo nome, Descalvado. O Calvário, não é? Lindo nome. Nome Descalvado. Foi o Drummond que me chamou a atenção para o nome de Descalvado. Olha com quem ela aprendeu. Diz ela, né? Escutando Drummond, nossa, que nome, né? Tá lá no Descalvário, né? Eu disse, existe sim, meu pai foi promotor em Descalvado. Meu pai foi promotor em Descalvado, né? E eu aqui estudando com a pilantra. A riqueza acabou. Nessas minhas peregrinações, nas cidades pequenas, eu me apaixonei muito pelos bichos. Tinha muito cachorro e gato. Gato não. Engraçado, o gato eu vim a conhecer na minha maturidade. O gato misterioso, estranho, selvagem, indomesticável. Agora o cachorro, aquela cachorrada. Cachorro e pajem. Tinha muitos pagens. Também na minha infância, porque lá havia muita gente, muita menina perdida. Meninas perdidas que, né, desviaram da família, engravidou, foi namorar, o pai não quis saber da filha, vai cuidar da sua vida. Aí a mãe da Lígia adotava como pajem. Na cidade do interior, a menina perdida, a família expulsava de casa. A mamãe recolhia, então. Havia pajens, a beça, que faziam papelotes em mim nos dias de festa. Lá no capítulo 1, a gente leu que tinha um pajem lá que fazia o papelote na menina Virgínia, né? E tem a mãe aqui também, que era pianista e gostava muito de cantar, mas não podia fazer nada porque naquele tempo ela optou por ser esposa. A Lígia traz para dentro do conto toda uma história familiar que leva a Laura à loucura, porque a Lígia está aqui em 1954, é quando nasce o primeiro filho dela, que ela põe o nome do marido, né, Gofredo, e daqui a uns 5 anos ela vai rachar fora desse casamento, porque ela ia se ver com uma penca de filhos, os 5 irmãos que a mãe teve, ela ia ter também, e ela preferiu ir ser escritora, porque o marido não ia querer, já estava tendo rixa no casamento da Lígia, né? Então, o Daniel seria uma mistura aqui do Gofredo e ela com medo de enlouquecer igual a Laura, apaixonando por alguém. Então, é um tratamento psiquiátrico, né? A literatura dela, tá? A gente traz esses dados da biografia para dentro do conto, porque tem esses resíduos que a gente não consultório de analista, tá? Quando você vai escutar o paciente, você precisa escutar isso que é o lado oculto, né? Aquilo que não é tão escancarado e explícito nas páginas de jornal, né? Calou-se baixando o olhar, e daí? Daí nada. Naquele dia do incêndio, não dormi no teatro. Aí ela traz para ficção, né? Onde a Laura diz que os 2 pais dela morreram no teatro. Na verdade, são os pais de Lígia que separaram e foram embora, cada um, e não sei o que aconteceu, porque a gente não tem acesso, assim, aos dados privados da Lígia, tá? Ela teve uma vida muito traumática, pelo que parece, viu? Naquela noite do incêndio, eu estava na casa de tia Gabriela, uma amiga deles. Foi assim que escapei. Minha família ficou sendo, então, essa mulher, a Gabriela. Sem dúvida, minha mãe foi uma grande atriz. Mas tia Gabriela deve ter sido péssima, nem ao menos era bonita. Fiquei pensando nisso mais tarde, mas quando eu era menina e morávamos juntas, achava que ela era encantadora naqueles vestidos já comidos pelas traças, representando para mim, só para mim, os papéis que representou quando moça. Olha o faz de conta aqui da representação, né? Quer dizer, os papéis que gostaria de ter representado. Era gorda e tinha um vozeirão de ópera, ó. Ah? Tem outra reportagem que ele já disse que a mãe dela cantava dentro de casa com o piano com o vozeirão de ópera. Às vezes punha nos ombros a coberta da cama e ficava andando de um lado para o outro, grande e imponente, como um bicho do pomar. Laura, presta atenção, agora sou uma rainha. A mãe da Laura, né? O olhar de Virgínia fixou-se com avidez no espelho. Sabia que, de fato, os avós tinham sido artistas, mas que história era aquela de incêndio? O incêndio no casamento foi a separação. Depois a Bruna vai falar lá no capítulo seguinte.
Mas que história é aquela de incêndio? Se nunca ouviram falar em nenhum incêndio, também nunca ouviram falar antes esse nome, Gabriela. Seria tudo invenção? Baixou o olhar e viu no espanto que a mãe estava descalça. Essa tia Gabriela, ela morreu? Não sei. Sumiu completamente. Completamente, às vezes as pessoas somem, não é verdade? É, somem. O silêncio se prolongou e Virgínia começou a ficar com medo. Tá vendo? Agora ela vai falar na festa. Aí ela vai narrar aqui o que aconteceu lá com o Daniel, né? Foi com este colar que conheci o Daniel. Você já me contou o trauma, tá? Isso é psicanálise de Freud o tempo todo, né? O trauma obriga a repetição. O trauma é recordar, repetir, elaborar para tentar sair dele, mas nem todo mundo sai, né? Ah, nem todo mundo sai do trauma. Você escuta uma pessoa falando do trauma dela psicoticamente delirando, né? Principalmente na loucura isso, que não consegue sair. O neurótico comum, depois ele se afasta do trauma, né? Perde um filho, fica muito magoado, tem um luto, melancolia, depois você elabora aquilo e vai para frente. Então ela vai dizer aqui, ó, você já me contou, mãe, mas ela não consegue segurar a mãe vai contar tudo de novo. Meu vestido era preto, a cinturinha fina, e aquela saia rodada, enorme, repetiu fazendo um movimento brusco. 2 dos pentes caíram e a trança resvalou-lhe pelas costas. Fiz um penteado alto e a única joia que resolvi pôr foi este colar. O colar da desgraça dela, né? Minhas luvas eram brancas e branca a mantilha. Ah, eu me senti tão feliz quando me olhei no espelho. Tão feliz. Quando já ia saindo, no último instante, vi na caixa o cravo vermelho, e não sei por que tive vontade de levá-lo também. Um cravo bem vermelho, né? Era um cravo de um tom violento profundo, ó. Então, meu marido, Natécio, né? Boa noite, Roberto. Chegando aqui às 9 horas. Dá tempo de dar um presente no certificado, Roberto? Certificado de instrutor de narcisismo, viu? Depois você me lembra de botar na pauta lá a presença, na aula. Então, Natécio me olhou demoradamente, um olhar que fez murchar meu vestido, meus cabelos, minha flor. Por que essa flor? Perguntou Natécio. Qualquer primadona, né? Qualquer uma aí de subúrbio gostaria de usar uma flor. Você é minha esposa ou não é, caramba? Né? O marido com ciúme, o Natécio, né? Vendo a mulher se arrumando para ir. Mãe, fale mais na tia Gabriela. Conta como fazia a tia Gabriela. Punha nos ombros a coberta da cama. Eu sou uma rainha. E depois, o que ela falava? Mas ela não consegue segurar a louca, né? Porque a Laura vai para frente na narrativa dela, né? Seu olhar era mais frio ainda do que suas palavras. Descobri então que ele estava morto. Era um morto que me dizia aquelas coisas, que me olhava daquele jeito. Pela primeira vez não tive mais medo. Enfrentei-o. Se quiser, vá sozinha, ele disse, né? O marido. Disse ele com um sorriso que era de morto também. Vamos, ponha essa flor no peito e vá sozinha, repetiu apontando a porta. É possível que essas frases aqui sejam do que a Lígia ouviu quando o pai separou da mãe, tá? Quando a mãe enfrentou, né? Ela queria ser artista, né? A gente não tem a história da mãe da Lígia. Fala, Daniel. Boa noite, boa noite. Eu estou escutando, né, eu não conheço a autora, vou procurar ler também, mas algo me chamou a atenção. Não sei se você já leu ou se alguém aqui já leu o livro A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Quando você lê o livro, pelo menos a minha experiência, há muito de autobiográfico, digamos assim, na escrita. A própria história, né, da Esther ali, que ela meio que está... Ela se dá conta... O livro é um tanto diferente do Garota Interrompida, porque no Garota Interrompida você se sente dentro da cabeça de uma pessoa ali, por exemplo, bipolar ou borderline, enfim. Mas aqui na Redoma de Vidro você sente essa angústia e de vez em quando você se questiona se a Esther, na verdade, é um alter ego ou é a própria Sylvia. Dentro desses textos da Lígia, vocês perceberam ou você percebeu que há muito de autobiográfico ou ela mistura um pouco o que realmente aconteceu com o que
Entende? Mais ou menos isso. Boa pergunta, Daniel. A gente não leu aqui no grupo, é um livro que já estudei ele em outro grupo, né, assim, de outra maneira, mas não é um grupo que lê com essa lupa do narcisismo que a gente utiliza, porque a Sylvia Plath, ela veio a suicidar-se em 1963, deixou 2 filhas lá em cima num quarto, vedou bem as portas para não entrar gás, foi para a cozinha, enfiou a cabeça dentro do fogão, ligou o gás e suicidou-se, né? Uma menina tinha menos de 1 ano, a outra tinha uns 3 anos. Mas pelo que narra na Redoma de Vidro, parece completamente autobiográfico, tá? Era uma situação de rivalidade permanente com as garotas modelos que tinham sido contratadas, tinha 12 meninas, né, 12 jovens, por uma agência de modelo de Nova York, e ela estava, assim, deslumbrada com aquilo tudo, fazia faculdade, era muito inteligente, casou, tinha 2 filhos, e essa desgraça chamada casamento, né, que tira a mulher da esfera social, né, da exuberância que é você ficar no meio das outras modelos, é bem possível que o que tenha levado ali a Sylvia Plath ao suicídio tenha sido justamente a condição feminina de mãe insuportável de ser combinada, né, com a posição social de atriz, né, de modelo, de uma mulher grávida, barriguda, com o neném amamentando, ela consegue ser modelo de alguma coisa? Então é uma escolha que você faz, tá? Também, assim, é preciso saber o que você quer da vida, né? Aqui está mostrando a Laura, como assim, casada com 2 filhas, foi se engraçar com o médico e se aventurou por aí. Bom, minha filha, você é minha esposa ou não é? Ah, perfeito que você quer ser atriz, então pode ir, tchau. Eu não tenho nada contra, né? Mas a vida hoje, com o feminismo assim acirrado como está, e as famílias, e cada um quer brilhar na sociedade, é por esse lado que nós estamos estudando, Daniel. Assim, eu quero brilhar também, tá? Já que você quer ir lá dançar com o Daniel, deixa eu ir passear em Paris e fazer as minhas coisas, então tchau, acabou a família, né? Deixa as famílias com as empregadas, então, né? As crianças. Então, ela diz aqui isso, tá? Quer dizer, a Lígia está colocando o lado dela, né? Assim, não é que seja correto ou errado, ela está colocando o lado dela. Assim, eu vi minha mãe com 5 filhos, né? Que era uma cantora de ópera, que tocava muito bem em casa. Se enfrentei-o, se quiser, vá sozinha. Ele disse com um sorriso que era de morto também, né? Talvez seja o pai da Lígia. Vamos, põe essa flor no peito e vá sozinha, repetiu apontando a porta. Então saí correndo, chego a pensar que fugi correndo, antes que ele me segurasse. Fazia anos que eu não ia a nenhuma festa, não ia a parte alguma. Olha só, você tem 5 crianças em casa, você vai à festa como você vai na casa da mamãe, da vovó, enquanto... É isso que eu vivi com minha mulher a vida inteira, 40 anos, assim, a gente ia junto lá, a mamãe com 8 filhos, a vovó reunia aquele monte de gente, tinha um jantar, a vida familiar, né? Não tem glamour nenhum isso aí, né? Como apareceu lá em cima a frase do Chesterton, passado pelo Marx, a vida comum é a vida comum, bicho. Você não tá lá no palco, assim, com plumas e paetês, levando Carmen Miranda, não tem. É uma coisa ou outra, né? Fazia anos que eu não ia a nenhuma festa, a parte alguma. Isso aí, a protagonista é Helena Ferrante, né? Fazia anos que eu não ia a nenhuma festa, a parte alguma. Ela detestava sair comigo. Nosso passeio era visitar a família, olha só o passeio, que monotonia, que merda, né? Visitar a família, ficar horas e horas na saleta dourada, cheia de mortos, mortos de retratos de mortos, gente morta para a sociedade, né? Ouvindo as gêmeas tão iguais, uma recitava, depois a outra cantava, todo aquele semblante ambiente doméstico, né? Canta uma poesia, minha filha, mostra que você já está indo bem na escola. Uma recitava, depois a outra recitava, depois a outra recitava, alternadamente. Você tem suas filhas, mulher. Ele costumava me dizer. Minhas filhas eram minhas? Bruna, que parecia uma inimiga, pronta sempre para me julgar tão dura, ó. Então, a Bruna é a filha da Laura, né, que tá louca. Bruna, que parecia uma inimiga, pronta para me julgar, tão dura comigo, né? E Otávia, sempre tão distante. Otávia guardava distância. São as 2 irmãs adultas, né? Lá longe, com seus cachos. Era graciosa a minha Otávia, com aqueles seus cachos. Abracei-a tanto. Fica comigo, só tenho você.
Então ela choramingava, não, mamãe, não quero, você desmanche meu tachinho, uma voz de Otávio quando era menor, né? Virgínia apertou-lhe o braço, não, aquele pedaço não, aqui ela tá, não quer que você repete. Quem tá ficando pirado aqui é a Virgínia agora. Ela não quer escutar a mamãe dizer a mesma coisa, daquele pedaço, né? Mãe, já sei, você já me contou tudo isso. O tio Daniel estava na festa, eu já ouvi isso, mãe. Não repete de novo, mãe. Olha a loucura aqui, Daniel, lá no ambiente do consultório. Esse é o homem dos ratos do Freud, né? Ele não conseguia repetir para o Freud a tortura que ele sofreu quando colocaram camundongos no ânus dele, lá numa tortura no exército. Mãe, não fala mais não aguento ouvir isso. Que Daniel, não. Laura falava agora num tom velado, ardente. Ela, né? Ardente. Ele me olhou. A doida precisa repetir a cena, tá vendo? Ele me olhou, então vi minha beleza refletida nos olhos dele. Havia na festa tanta gente, tanto espelho, tanto lustre. A Lígia escreve isso para quê? Para se proteger de não virar uma Laura, né? Aqui, Daniel, tem uma diferença da escritura da Lígia para da Silvia Plath. A Silvia, ela está muito assim massacrada pela situação que ela vive. Ela não se distancia para se ver de fora, né? Porque se ela se distanciar, ela se ver de fora, ela tem uma escolha. Bom, eu tenho 2 filhas, estou bem casado com o Ted, né, o marido dela. O inglês, né? Então eu abri mão da vida do glamour para ser mãe. Ela faz uma reflexão desse tipo e aposenta um lado. Ou o contrário. Abandona o Ted, as 2 filhas, em vez de se matar, ela fala assim, eu vou para o show, né? Diz o Fred Mercury, the show must go on, o show tem que continuar, vamos continuar o show na sociedade, tchau, Ted, fiquei com as suas 2 filhas. Ela fez isso se matando, né? Podia se matar no casamento só, e não na realidade, né? Então, repetindo, ele me olhou, então vi minha beleza refletida nos seus olhos, do Daniel, né? A Laura falando, havia na festa tanta gente, tanto espelho, tanto luxo, tanto glamour, né? Mas só nós 2 vivos, tudo mais era falso, tão vazio, sem sentido, como papelão pintado. Só nós 2 vivendo, eu e ele, né? Nos espelhos, nos lustres, em toda parte, eu vi, ela estava resplandecente, né? Esqueceu o filho, o marido na testa, vão tomar no cu, porra. Eu vou dançar, né? Em toda parte eu via o reflexo dos meus cabelos brilhando, como eles estavam. Ela estava delirando, né? Não nos separamos mais. Aqui a filha não queria escutar isso. Amanhecia quando ele apertou minha mão e antes mesmo de ouvir sua voz, já sabia o que ele ia dizer. Laura, eu te amo. O Daniel, né? Às vezes penso que ele nem me disse nada. Pode ser, né? Laura, eu te amo. Ela ouviu isso da cabeça dela, né? Eu te amo, eu te amo. A Lia já faz um tratamento da loucura aqui, tá? Porque ela escapou do casamento para não virar uma Laura, né? Não, e a paixão cega aí, né? Ficou cega. Ficou cega. Não, ficou cega. Porque lá na frente a Bruna vai dizer isso. A Bruna vai cobrar isso através da fala da Virgínia, que vai dizer que é inocente e tal. Inocente não, ela quis. Ela não se arrumou para ir. Ficou cega, entre aspas, assim. Que cego Não, esse? mas é porque eles falam, né, que a paixão é química. Ela ficou cega. Ficou cega, A pessoa fica cega pela paixão. É isso, exatamente isso. Ficou cega pela paixão, tem que assumir a responsabilidade pela loucura na qual caiu. Então, se você vai à paixão e não suporta e enlouquece, quem é você, né? Então, é uma pergunta interessante, tá? Calou-se a olhar para o espelho como se ali ainda estivesse a imagem da antiga face. Riscos de lágrimas foram manchando docemente o colorido de máscara. Respirava com dificuldade. Mãe, a Otávia está aprendendo desenho. Outro dia, ela fez o retrato do Conrado. A filha vai tentando tirar a mãe desse delírio. Ficou tão parecido. Frau Herta. Frau Herta mora lá na casa, né, onde cuida o seu Natécio, que ela pensa que é o pai, né? Junto com Frau Herta e a Otávia e a irmã mais velha dela, Bruna. Frau Herta disse que ela tem muito jeito. Podia ser pintora se quisesse. Podia também ser pianista. A Otávia, né?
Aqui, Lígia, com essas palavras, faz Virgínia tentar manter a mãe falando de coisas reais, ou seja, tentando que a mãe não entrasse de novo no delírio, né? Mãe, a Otávia, você lembra da sua filha? Então eu fechei os olhos e me deixei levar. Tocava uma valsa. A mãe não consegue interromper o delírio. E os lustres todos rodavam, e os espelhos rodavam, e eu saí rodando também, como um peão, rodando e rindo, porque era engraçado não poder parar mais. Um peão repetiu, cobrindo o rosto, os ombros foram sacudidos por soluços. Um peão podia também ser cantora. Laura levantou a cabeça, os olhos borrados sorriam envelhecidos, astutos. Eu sabia que se parasse, caía no chão, perto do besouro. E besouro que cai de costas não se levanta mais. Tá vendo? Virgínia levantou-se de um salto. Daniel entrava rápido, tomou entre as mãos, as mãos da doente. Inclinou-se. Então, minha querida. Daniel. Aí surge o príncipe encantado, né? Dentro de casa. Tá? O antigo príncipe encantado que fez aquele movimento todo está ali com ela agora. Daniel, ele dirigiu a Virgínia o olhar consternado. Eu já lhe pedi para que não entrasse aqui sozinha, disparando esses delírios nela, né? Mas, tio Daniel, ela chamou, você... A garota tem 6 anos de idade, né? Você devia ter me avisado. Eu estava no escritório, dormia na poltrona, por isso não vim antes. Daniel, o besouro, a Laura, né? Quem é que tem o besouro? Ele voltou, Daniel, ele voltou. Eu quis me defender, mas as raízes estão muito fundas. Olha aí, nem posso mais mexer os dedos, não posso mais mexer os dedos. Gravemente, Daniel examinou-lhe as mãos crispadas e devagar foi alisando, dedo por dedo, tirando algo invisível de cada um e atirando longe. Agora está a raiz aqui, agora esta raiz, agora pronto, já arranquei todas as raízes, está vendo todas. Ele levantou as mãos num gesto lânguido, baixou de novo, as palmas voltadas para cima. Ah, que alívio, estou tão cansado, queria me deitar um pouco. Você sabe, Daniel, você sabe como elas são vorazes. São vorazes, sim, repetiu ele, tomando-a nos braços como se fosse uma criança. Levou-a para a cama. Tão cansada, você já vai descansar. Agora o besouro fugiu, estamos sozinhos, nem besouro nem raízes, meu amor. Virgínia foi recuando, tinha os olhos assombrados, fixos em Daniel. Ele falava como se estivesse louco também. Olha que interessante. Ele precisa fingir a loucura dela, né? Achei muito legal essa parte aí, viu? O jeito dele lidar, a estratégia dele. Saiu atropeladamente e dirigiu-se à cozinha. Sentiu a boca seca, bebeu água na concha das mãos. Aí a Luciana vendo, né? Agora toma água que nem índio. É nesse ambiente que a gente se forma. Olha só, menininha. Né? A Luciana, que não sabe de nada, falou assim, parece uma índia assim, bebendo água com as mãos. Que é isso? Debruçando-se na janela, Virgínia lançou um olhar interrogativo aos céus. Anoitecia, então lembrou-se. E as flores? Que flores? As flores para enfeitar a mesa. Ela vai jantar na mesa, encomendou flores. No rosto, de cor de bronze, de Luciano havia uma expressão de ídolo, paciente e irônico. Não há dinheiro para as flores, menina, e você sabe que ela não pode jantar na mesa. Ela tinha falado que ia ter a candelabro, né? Virgínia fechou os punhos. Pode, quis gritar-lhe. Baixou a cabeça e numa corrida desenfreada foi para a rua e chamou Margarida. Era uma amiguinha que morava em frente, né? De vez em quando ela estava em pânico e ia brincar com a Margarida. Quero brincar, vamos brincar, suplicou, segurando sôfrega nos pulsos da menina. Que tal um corrupio daqueles bem fortes? Vamos, força, estique mais os braços. 1, 2. É um instante que a criança tem que substituir o lúdico, né? Para poder passar os momentos, né? O quarto azul não existia. Daniel era uma figura de livro. Nada daquilo existia, nada. Ela tinha que fingir, né? Mais depressa, Margarida, mais depressa. Já estou tonta, vou cair. Mais um pouco. Vamos, Tintim, ferro, macaquinho, lá debaixo de uma árvore, cantou aos berros. E atirou a cabeça para trás num riso estridente e desesperado. Chegamos aqui às 9h20, né? 9h25. Terminamos o capítulo 2, que narra a menina na casa do pai e da mãe. O capítulo 1 foi mais com a mãe, agora introduziu o Daniel, né? Depois vai saber que é o pai. A leitura aqui, Daniel,
está chegando hoje pela primeira vez, né, que é psicanalista que publica bastante material, é assim, é tentando ver esse lado intrincado que tem dentro da literatura, quando o escritor tem noção, a diferença da Lígia para Sylvia Plath, que é uma escritora também da realidade, que levou a suicídio, né, aos 33 anos de idade, é que parece que a Sylvia vivia muito massacrada pela situação, sem conseguir se ver de fora dela, né, que é o salto metafísico dado lá pelo Machado quando ele publicou Memórias Póstumas, né. Já publiquei 4 romances, estou no nível do chão da banalidade, não decolou nada, tá? Como é que eu faço para criar algo que destaque a mim, Machado, dos demais? Como é que eu faço para me ver fora desse mundo, né? Quando a Lígia vai simulando situações de realidade, pode falar. Eu achei interessante isso que você falou sobre a questão do casamento e a mulher, o que me faz pensar também que o casamento, muitas das vezes, pode ser encarado como uma espécie de morte simbólica da mulher, né? É, Desse lugar da mulher. Até porque o próprio nome, né? Tipo, quando você casa com uma mulher, ela adota o nome, geralmente, né? O nome do marido no seu nome. Também tem outros livros que falam sobre isso, né? Sobre essa insatisfação nesse lugar de mulher, esposa, mãe. Eu lembrei também de Madame Bovary, né? é, Tem muita gente que lê e pensa que ela era uma libertina ou uma tarada ou algo do tipo, mas é um livro que também fala de uma mulher que está insatisfeita nesse lugar, né? De esposa, bela, recatada do lar, né? aí se for entrar na questão assim, o que que quer uma mulher, né? O que que quer uma mulher é uma pergunta, e tanto a princesa Maria Bonaparte, quando joga essa pergunta na cara do Freud, não era qualquer mulher, não, era uma princesa, né? Rica e milionária, né? Justamente a mulher que salvou o Freud em 1938, pedindo a Gestapo, né, que libertasse o Freud de ser massacrado como judeu, e ela conseguiu levar, devido a ela mesma também, a própria Maria Bonaparte, é que salvou toda a correspondência do Freud, né? Toda a correspondência do Freud foi entregue pelo próprio Freud a Maria Bonaparte pelo poder que ela tinha de ser neta de Napoleão, né? Então essa influência de família real permitiu a ela negociar na alta cúpula não somente a liberdade do Freud para ir para a Inglaterra, mas também salvar todo o patrimônio que serviu para a gente escrever o livro do narcisismo, tá? Que nas cartas o Freud é outra pessoa, né? Nos artigos públicos o Freud é o homem público, né? Mas nas cartas ele confidencia as dificuldades que ele está tendo para criar a psicanálise. E se não tivesse essas cartas, a gente não teria conseguido comprovar, né, assim, textualmente, através das cartas, como é que a psicanálise pagou um preço também, quando Freud acreditou que o ser humano quer salvar mais o corpo do que a imagem, né? É uma hipótese do Freud e dos médicos em geral, né, que você está na iminência de perder sua vida, você vai entregar o ouro todo, né? Fala o que você fez. Fala o que você fez. Ou você vai preso na cadeia, tá? Ou você vai para uma. Você está doente, está no hospital. Então a lei é por aí a lei, né? Mas tem aquele que. Ô Daniel, tem um negócio curioso, rapaz, que sabe aconteceu uma ocasião, esse grupo nosso é aberto, tem desde 2017, 17 anos, entrou aqui em 2021, acho que foi, nem lembro quando, uma assistente social de uma penitenciária de Santa Catarina. Escutou narcisismo e tal, grupo de pesquisa, entrou no grupo, uma única vez, hein? Aí ela pediu a palavra e disse o seguinte: se a gente do grupo que estuda, né, entendia um caso que ela tinha que narrar. Ela estava quase pirando. Ela disse o seguinte: as prisioneiras da penitenciária feminina é oferecida a elas várias oportunidades antes de ir para o xilindró definitivo, né? Aí ela dizia assim, como assistente social, né? Olha, as barras de cocaína estão aqui. Você foi pego no flagrante. Basta você confessar e assinar aqui. E foi você mesma. Está combinado com o juiz que é réu primário, você não será presa. Não fui eu. A assistente social veio perguntar a nós. Tá? Eu falei assim, bom, que vai convencer a mulher
que tem uma passagemzinha de Maria G, que talvez você não leu, Daniel, assim, foi pega roubando um potinho de creme, acusou os pilantras do supermercado como sendo safados eles, não ela, e suicidou-se. Há um drama com relação à imagem, mais ou menos isso. Então, assistente social, aí a pergunta aqui da gente foi a seguinte, mas se você fosse pega roubando alguma coisa, você assinaria? Aí ela nunca mais apareceu. Quer dizer, ela como assistente social não entende as prisioneiras, mas ela mesma, provavelmente, ia tentar defender a imagem dela de todas as maneiras. Conclusão, o que acontece na penitenciária? Ela não quer assinar nada, né? Não fui eu, botaram na minha bolsa, foi meu marido que não estava lá, igual aquela maluca que foi fazer sexo com o mendigo, o marido foi dar um tapa na cara do mendigo, ela disse que estava psicótica. Então a mulher tem uma dificuldade com relação à responsabilidade sobre o que ela faz. Aqui a mãe aqui da Virgínia enlouqueceu. Se você não suporta o que você faz, bicho, aí aguenta, né? Então, a prisioneira não assina, chega na cara do juiz, o juiz tem fé pública, ele não pode mais adiar nenhuma possibilidade de omitir aquilo, aí ela fica presa na cadeia 5, 10 anos, está tudo comprovado ali, pronto. Porque ela não assinou lá antes. Ela não pode admitir. Há um problema com a imagem do lado feminino, é isso. Tá? Mais ou menos isso. Inclusive, falar isso aqui, você chamar de misógino, machista, e tal, aí começa essa guerra aí de palavras, só de palavras, né? Nós estamos aqui, então, para entrar no capítulo 3, 9:30. O capítulo 3 vai ser o seguinte, a Lígia é demoníaca, tá, Clarice? Você não sei se você observou como ela reparte bem. O capítulo 1, no 2 ela inseriu o médico, com essa história toda escabrosa aí que a gente viu. No 3, agora ela vai estar na casa do Natécio. Ela pensa que é o pai dela. E nessa casa ela vai... Eu vou retornar aqui com a frase de um colega aqui, né? No meio dessa disputa toda, dessa luta, que a mulher também ela tem o direito de lutar pelos seus direitos, mas tem um limite. A gente que é mulher, a gente tem que lembrar sempre que a coisa mais maravilhosa é uma família simples e feliz, vivendo na simplicidade, homem e mulher, e os filhos, isso é a coisa mais valiosa e preciosa que existe. Então, isso faz a gente baixar a crista também, sabe? Ajuda. Para quem está esperto e não cai na fantasia aí que está anunciando hoje, né? Que você tem todo o direito, você é livre, você pode fazer o que você quiser. Tem uma tese muito bonita, assim, uma moça que publicou uma dissertação de mestrado que diz assim, o casamento é cemitério de talentos. O casamento é um cemitério de talentos, é verdade. É muito difícil. Mas é renúncia. Mas não existe relacionamento. Até quando você mora na casa dos pais, o relacionamento também é difícil. Não existe relacionamento fácil, não. É difícil em todas as realidades. Então, essa tese, né? A Lígia viu que o casamento dela seria um cemitério de talento. Essa tese é recente, mas a Lígia viu em 1954, quando publicou esse romance, que nasceu o filho dela, nasceu também esse livro que foi premiado. Ela teve uma escolha, daí a pouco separou, né? Se você está prisioneiro do seu casamento, pede liberdade e vai embora, ninguém te impede de fazer nada, né? Vai ser artista, vai casar com Não, outro. porque, na verdade, o casamento de muita gente é um cemitério de talento mesmo, mas talvez faltou diálogo, né? Falta... A imaturidade leva a gente a deixar de fazer muita coisa que poderia ter feito naquela época. Não sei, não. Fala, Daniel. Fica à vontade, tá? Para manifestar aí a opinião, né? Assim, a parte clínica. Sim, eu também vou. Na verdade, eu tenho um pensamento que eu diria que é 50% otimista e 50% realista. Eu acredito que o casamento prova e comprova a impotência do amor. Tipo, mostra que o amor não é suficiente. Tanto que muitos casamentos terminam, embora ambos, né, ali no casal se amem. Tipo, mas a parte mais interessante do ponto de vista psicanalítico que eu acho do casamento é a ilusão que o sujeito tem que ele encontrou no cônjuge o seu único e exclusivo objeto de desejo. Aquele objeto que ele vai amá-lo e desejar só esse objeto. Acho que quando você estuda pulsão, casamento, desejo, fantasia, são coisas que não casam. Mas, no entanto,
dá certo. Tem dado certo para muita gente, não dá certo para outros, mas eu vejo o casamento muitas das vezes provando e comprovando isso, a impotência do amor. Tipo, só o amor não é suficiente. Acho que o casamento também, dentro da minha leitura, mostra isso também. Mas a gente tem que ter cuidado, sabe o que que é? Eu aprendi isso, depois eu sou mais velha, né? Eu tenho 60 anos já. Com o passar dos anos, um dia, na maturidade, a gente descobre que o amor é uma decisão. Então, quando a gente é jovem, a gente tem uma receita de amor que, com o passar do tempo, a gente passa a ter outra. Não vou querer ser melhor do que ninguém, não. Eu respeito cada opinião aqui, todas diferentes de mim. Porque é muito singular, né? A vida de cada um é única, né? Ninguém vai dizer para mim, ou me convencer, ou eu convencer o outro, o que é melhor ou pior em termos de amor, né? Tipo assim, a pessoa, tipo assim, principalmente o homem, dizem, né? Eu não sou homem, que ele é muito visual. O homem, várias vezes, vai ter atração por várias mulheres. Aparece uma mulher muito bonita na rua, ele vai olhar. Até eu, que sou mulher, eu olho, tem umas coisas que são tão chamativas assim, que a gente olha, tá aparecendo tanto. Mas acontece que o homem, ele tem que colocar na balança. Ele vai cair numa armadilha, sendo que ele tem uma coisa maravilhosa em casa? Bom, então, esse Ciranda de Pedra é muito bom para mostrar também que o visual, né, que a maravilha toda, que o homem é visual, né, que a mulher é atraente. Na verdade, funciona mais também, Clarice, pelo que eu compreendo, assim, é do lado de uma certa rivalidade feminina, né? Eu vivi acreditando que o ideal de família, né, a gente estava cumprindo como pai aqui de uma esposa com 4 filhos, né, 3 mais 1, 4 filhos. Depois de 40 anos, uma separação me fez toda essa reflexão surgir, para não surgir um louco, um criminoso, assim, para trás. O que que é isso, né? Lá no início, quando entrou na Vale do Rio Doce para trabalhar comigo, eu publicava na mídia social aqui, eu sou a primeira engenheira a entrar na Vale, a única mulher a entrar na Vale, só tinha ela entre os homens. Mas nunca disse, assim, lá na mesma gerência do meu marido, que se dissesse isso, esvaziava todo esse glamour. Então, Aí, esvaziar, diminuiria bastante, né? porque É se for muito dizer, engraçado isso. eu fui a primeira engenheira a entrar na Vale, a única mulher entre os homens. Lá, entre esses homens, tinha o meu amor que me botou lá dentro, deixava de ser essa feminista toda, né? Mas isso aconteceu em 1983, 84, 40 anos atrás. Aí agora que eu vim entender o sentido dessa frase, né? E depois, na separação, onde me deixou comigo todas as anotações privadas, os diários, que eu venho estudando isso tem 3 anos, né? Para escrever a minha autobiografia, que é assim, como é que você mora com alguém como Freud estava morando com Jung? Acontece. O Freud E estava... nós, e com o passar do tempo, maravilha quem consegue fazer isso jovem. Tem gente que faz isso bem jovenzinhos. A gente tem que entender que a força do raciocínio tem que ser maior do que os desejos bestiais, né? Não sei se é bestiais que fala. E parece que a gente está vivendo numa sociedade pós-moderna que você tem desejo, você vai atrás do seu sonho, e que se lasque o resto. E não é por aí, porque a pessoa Não, pode até ter essa mentalidade mas e ir não é... atrás dos seus sonhos, mas vai quebrar a cara. Tem uma grande possibilidade. De vez em quando, em tudo existe exceção. Existe a exceção de você estar num casamento horroroso mesmo, que não tem nada a ver, e você sair fora daquele casamento e encontrar o grande amor de sua vida. Tudo bem, mas o amor também é uma decisão, não é questão de atração física vai passar, tudo passa. Bom, então, assim, quando usa esses vocábulos, assim, machismo, pós-moderno, misógino, como é que chama também, politicamente correto, sociedade patriarcal, eu estou fora disso, tá? Eu não emprego esse vocabulário, vocês nunca vão ver, e quando alguém emprega, eu questiono, porque Cleópatra, Madame Bovary,
Não, mas quando fala pós-moderno, por exemplo, é porque é falado na literatura, por exemplo, é por isso que eu falo pós-moderno. Esquece, apaga isso, não fica repetindo o que você leu ou ouviu, é só você ficar fora. Volta lá para 1500 com Shakespeare, Hamlet, você vai ver lá como que a rainha Gertrudes matou o marido para casar com o cunhado dela, o Cláudio, numa ficção de Hamlet, né? A rainha Gertrudes não queria ser vovó, tá? O príncipe Hamlet, com 30 anos de idade, estava formado em armas, pronto para ser herdeiro, conhecia a filosofia. O Shakespeare é venenoso demais, ele bota isso no texto, né? Formado em filosofia, com 30 anos de idade, preparado, a idade pronta para ser rei, substituindo o marido, se viesse a óbito, né? Ou daí a pouco, ou podia renunciar em tempo para o filho ser herdeiro. O que ela faz? Vai namorar com o Cláudio, que é mais novo, porque ela não quer ser vovó. Ah, não quer ser vovó, tem neném. Perdeu o posto de rainha. Ela ia perder, e quem ia ser a rainha? A esposa do príncipe Hamlet, que é filho dela. Então isso não tem nada de pós-moderno, é bem antigo, né? Quem é que entendi, você está certíssimo. O desejo de poder... O ser humano é universal, né? Essas bobajaiadas aí sempre acontecem. Se você ficar repetindo discurso que você lê na academia, tese, doutorado, professor falando, você vira papagaio dos demais, assim como, né? Quer dizer, é importante você ter um raciocínio independente, né? Pensar por si próprio, ver o desejo Não concordo. de existiu. Entendi o que você falou, tá certíssimo. Sempre existiu, sempre. Quem não quer ser poderoso? O que o Júlio César fez? Tinha um acordo assim, que não pode atravessar o rio aqui, cara. Perseu assinou um acordo lá com verbal, tá? Assinou um acordo verbal. Eu não sei se assina acordo verbal, mas disse que assina também, né? O fio do bigode. Tá combinado que você não pode passar. Engraçado, né? Se eu passar essa ponte, a Gália toda é minha, a França inteira é minha, o Império Romano vira gigante, e por que eu não vou passar? Passou. Lá no futuro, o que fez o Bruto, filho dele, lá no Império Romano, no Senado, esfaqueou o pai pelas costas, né? Você esfaqueou o Júlio, né? Agora você morre. Então, assim, a ganância do poder também é por aí que vai. Não quer dizer que está certo ou errado, não. A vida é isso aí. Alexandre o Grande tinha descoberto lá na Grécia Antiga, quando formava os guerreiros, né, os 300 de Atenas, para defender Esparta e Atenas na guerra pelo Peloponeso. Daí a pouco o Alexandre descobriu o seguinte: rapaz, se eu der uma marmita a esse miserável, ele luta do meu lado. Quem disse que precisa ficar formando guerreiro? Aí ele foi dando dinheiro para os mendigos, miseráveis, formou um exército gigante e ocupou toda a Macedônia, Alexandre o Grande. Não respeitou nenhum acordo histórico, não. Tá? Eu quero ser poderoso, desse jeito eu consigo. Os guerreiros de Atenas são só 300, eu venço eles todos e vou ser imperador. Tá? Ninguém segura o homem, né? Então não tem o certo e o errado. É você, assim, na sua ganância pessoal, a Laura aqui quis brilhar demais, não suportou ser expulso da família. Aí ficou lá com a filha dela, com o Daniel, que era o médico, que entrou nessa loucura toda. E a Lígia faz isso para evitar... Aqui que é importante, Daniel, para evitar a Silvia Plath. Por incrível que pareça, esse romance é de 1954. A Silvia Plath estava com 20 anos de idade. No auge, assim, do brilho da mulher, que ela casou, teve 2 filhos, na frente ela se matou. A loucura também é um tipo de morte, né? Então, você quer bancar seu desejo, segue seu caminho, né? Ninguém vai te segurar, a liberdade é toda sua. Pós-moderno, pré-moderno, a idade que seja, assim, vai ter consequências, né? Então, aqui, hoje encontrei na caminhada aqui uma coisa muito interessante. Um colega, amigo do casal aqui, né, que conhecia há muito tempo, não tinha muito tempo que eu não via, caminhando, falou: Adel, o que é o homem, né, rapaz? Aqui na Praia do Canto, o cara pulou do 10º andar de cabeça. Tá? Hoje cedo, dia 11 de julho de 2024. Eu pensei, rapaz, graças a Deus que eu estou salvo disso, que estou estudando bastante há mais de 20 anos, né? Ah, é? Eu não sabia de nada, porque a gente não vai falando assim no meio familiar, né? Por que eu estou investigando há 20 anos a psicanálise e a psicologia? Esse senhor, com 70 anos, devia estar vivendo um inferno astral, alguma coisa, né? Que vai saber, porque o suicídio é uma fuga, né? Então, assim, se você toma um distanciamento, você usa a racionalidade e evita uma tragédia, né?
um suicídio aqui. O cara se matou hoje cedo, 70 anos de idade, pulou da janela, na Praia do Canto, um bairro nobre aqui de Vitória. Eu falando com ele, bom, não deve ter tido um instrumento suficiente para simbolizar, traduzir todo aquele pânico em uma coisa que distanciasse do momento, né? Distanciasse um pouco. Eu vou entrar no capítulo 3, semana que vem, a gente vai lendo devagarzinho, são capítulos como se fossem contos. O Machado tinha por costume publicar contos separados, que depois virava livro, né? Desde a Ressurreição até... O único que ele publicou inteiro foi Dom Casmurro. Os anteriores todos eram capítulos publicados em jornal. Parece que esses contos da Lígia são separados em capítulos também, a gente pode ler separadamente, porque eles são interessantes. Tem um corte aqui, tá? Nesse capítulo 3, ela vai para a casa do pai. Por que que Frau Herta ali falava sempre naquele tom? Que aqui ela vai falar do dia em que Frau Herta não fica assim espetada. Frau Herta morava com o Natécio, né? Não fica assim no carro, né? Espetada. Observou Frau Herta batendo de leve nas costas de Virgínia. Na sua voz havia indulgência e, ao mesmo tempo, uma certa irritação. A Frau Herta sabia da história toda, que estava levando para visitar um suposto pai, que não era pai, e ia lá buscar na casa da dona Laura, né? E tire a mão da boca. Falta de paciência que ela tinha com a menina, ela vai perguntar: Virgínia corou ao afundar-se na almofada do automóvel. Por que que Frau Herta lhe falava sempre com essa grosseria, né? Nem era assim, não era assim nem com Bruno, nem com Otávio, tá vendo? Como é que o tom muda? Porque você conhece as coisas e você não suporta, assim, essa aqui é filha da mulher que transou lá com o Daniel, né? Então, tem uma raiva passando na voz, né? Mas nenhuma delas se senta como eu, pensou num desconsolo. Puxou o vestido sobre os joelhos. Elas eram tão naturais, sem inibições, com um ar assim de donas do automóvel, donas de tudo, mas sem constranger as pessoas. Jamais a governanta, né, Herta, né, lhes precisava dizer, esteja à vontade. Já estava naturalmente, era a casa delas, né? O carro ia vagaroso e Virgínia começou a ficar com medo do silêncio. Agora ela vai perguntar, ó, essa frase a Lígia põe em vários momentos desse livro, você vai ver, ela antecipa algo que, assim, pelo clima da situação, ela vai vir uma pergunta. Pensou girando o olhar em busca de um assunto. Chegou a sentir os lábios da mulher formulando a frase, como fazia sempre antes de dizê-la, e preferir ir a seu encontro. Quer dizer, eu vou falar o que ela quer me perguntar. Então já disse, minha mãe está melhor. A Frau Herta ia perguntar, e como é que está a sua mãe? Ah, que curioso, eu já ia mesmo pedir notícias dela. Então ela melhorou? Já está quase boa. Houve uma pausa de suspeita. Vamos deixar para a semana que vem, introduzindo aqui a viagem de carro que vai chegar na casa. Nesse livro é dividido em duas partes. A parte 1 é a infância. A parte 2, a menina vai para um convento e retorna já uma mulher experiente, madura, esperta, que parece ser a própria Lígia, depois de formado na infância. Esse romance é bem autobiográfico, é maravilhoso, tá? Quem quiser depois ler com mais calma, comentar no grupo, né? Aproveitar melhor a leitura, está convidado. A gente poderia ler depois aqui, pelo que comentou o Daniel, eu até tinha curiosidade de falar isso, já que ele mencionou, a gente podia ler o Redoma de Vidro, acompanhado também das cartas que a Sylvia Plath publicou depois, né? O marido dela, o Ted, entregou as cartas todas que tinha na casa dele, entregou para os familiares, então publicaram um livro de cartas da Sylvia Plath, onde ela narra a dificuldade existencial dela e vai, né? O narcisismo pessoal da gente, que é o desejo de sucesso, né? O desejo de brilhar, de se mostrar melhor que os demais, do que a própria esposa, do que o próprio marido, ou irmãos entre irmãos, tá? Vai ter uma guerra de narcisismo aqui entre essas irmãs aí, que é uma loucura, tá? A Lígia, ela escreve o tempo todo de olho na ideia de narcisismo, assim, de rivalidade, tá? De quem é melhor que quem, de como é que eu levo vantagem, de como é que eu aguento os tombos que eu vou aprontando no caminho, né?
olhando por esse lado, fica mais fácil compreender, né? O próprio romance, né? E a realidade como um todo, né? Na sua relação com o outro, você vê, então, como é que a outra pessoa quer levar vantagem em cima de você e você tem que dar o corte. Falar assim, olha, se eu soubesse 40 anos atrás essa teoria toda que eu vim estudar, 40 anos atrás, a minha filha, é o seguinte, tipo isso que na Vale, estou vendo que você quer ganhar vantagem imaginária no meio social, divulgando que você é a primeira gerente da Vale, a única mulher, mas você não está dizendo que está lá junto comigo, tá? Vamos cortar esse barato aqui hoje. Tem que dar o corte no início. Tá? Na relação de casal, o marido começou a chegar à tarde, você falou, você estava onde? Espera um pouquinho. Eu também vou sair, tá? É isso. O casamento é uma prisão onde um amarra o outro, né? Ou a gente vai junto, ou cada um vai separado para um canto. Quer dizer, se você não souber colocar essas barreiras, você não põe porque você tem medo de perder o seu amor, né? Você se sente assim, se eu falar isso, ele pode não gostar. Aí é covardia, tá? Ou é falta de entendimento, né? Porque o próprio Freud foi enganado pelo narcisismo dele. A gente também não pode aqui, assim, querer que desde criança, que você vai se formando com essa ideia de ter sucesso, o próprio Freud foi pego de surpresa, né? Então a gente está bem acompanhado quando a gente erra. Fala, Daniel. Essa frase, o próprio Freud foi pego pelo seu narcisismo. Há meses atrás eu dei algumas aulas sobre sonhos. Eu já tinha estudado sobre sonhos, o sonho da ejeção de Irma, Aham. mas quando eu dei essa aula pela primeira vez, eu acho que eu tinha uns 22, 23 anos. Hoje eu dei essa aula mais uma vez, só que de outra forma, e eu me deparei com o seguinte: o sonho da ejeção de Irma tem muito do narcisismo de Freud, porque ele, de certa forma, se sentiu incomodado com os amigos médicos dele, que, É, de certa forma, acabou questionando o tratamento, né? Quando pergunta, não, e aquela paciente sua, como é que tá? Olha, tá bem, né? Mas, tipo assim, poderia estar melhor se não fosse o seu tratamento. Quando eu li isso, eu pensei assim, caraca, o Freud era extremamente narcisista, tipo, toda a constituição e construção do sonho se dá por conta disso. O é. que os outros estão pensando a respeito da psicanálise, né? O que os outros estão pensando a respeito do meu tratamento com essa paciente. Eu achei isso interessante, isso que você comentou agora do próprio narcisismo de Freud, que inclusive no próprio sonho da ejeção de Irma, ele demonstra, digamos assim, né, estar interessado na amiga, só que ele não fala muito disso, porque aí ele se entregaria. Tipo assim, que ele desejou, no caso, né, ou tinha alguma fantasia com essa amiga, né, da Irma. Interessante essa questão do narcisismo do Freud, porque eu vejo que alguns psicanalistas tomam o Freud como Deus. E se É. você critica o Freud, já era. A pessoa já começa a cair em cima de você. Mas eu achei legal isso, tipo, o narcisismo do Freud. A minha visão agora, dando as aulas de Freud, como eu trabalho com Freud, é completamente diferente. Tipo, achei legal isso. É. Desmistifica um pouco. E também, assim, a gente já estudou aqui no grupo, né, esse sonho de injeção de Irma, o capítulo 2 da interpretação do sonho de Freud, nós estudamos aqui em coletivo no grupo, né? Tem um vídeo YouTube lá para trás sobre isso. O curioso nesse sonho, Daniel, é considerar assim o seguinte também. Dentro do sonho, né? Dentro do sonho, o Freud convoca uma conferência com os dois médicos que eram, acho que irmãos gêmeos, um era mais rápido, mais ligeirinho, o outro era mais calmo e tranquilo na hora de apresentar as soluções. Tinha o senhor M, tinha não sei mais quem, tinha vários homens que ele ia consultando para tirar a responsabilidade dele ou o sentimento de culpa, porque na garganta de Irma agora estava aparecendo um câncer, uma doença física, que o Freud estaria insistindo em solucionar psicologicamente. É claro que se você está com câncer, você não vai lá no analista querer que o câncer desapareça depois de formado, né? Nesse instante é tratamento químico, é cirurgia, depois você pode... Que vida cancerígena era essa que você levou que você contraiu um câncer? Depois você não reincidir, né? Mas o Freud estava no limite ali, assim, entre o biológico, né? O fisiológico, do físico e o psicológico, carregando um enorme sentimento de culpa, assim, será que essa psicanálise que eu estou inventando, eu também não estou apostando demais nela? Que ela resolve tudo? Porque tem um lado orgânico que não tem... O próprio psicanalista, quando ele está, né, com uma doença grave, ele tem que procurar um médico comum, né?
Na psicanálise não resolve tudo. Se ele não conseguiu simbolizar a Lígia aqui, Daniel, o que eu não entendo na Lígia, assim como não entendi no Machado, é assim, como é que ela teve essa visão antes do acontecimento, tá? Porque a nossa jogada aqui é o seguinte, como é que você se safa de não entrar no acontecimento? Você começou a usar cocaína, afundou, aí você não sai do crack mais, do álcool, né? Isso é banal, aí eu nunca entrei nisso, assim, mas como é que eu entrei na relação de amor acreditando? Quer dizer, como é que eu evito, então, não ser vítima do acontecimento? Porque se eu for... Então, a Lígia tem esse elemento nela. Tá? Ela tem esse elemento. O marido dela, o Gofredo, se você for olhar na internet, ele morreu em 98, ele ficou mais 50 anos vivo. Ele é renomadíssimo na USP, tem muito na legislação, livros dele. Era um senhor e tanto. Ela era casada com um homem desse porte, ela tinha que escolher. Ele brilhou como jurista, né? Ele é renomado. Na página dele, se você vê na internet, você vê muita coisa do Gofredo Silva Telles Júnior, né? Uma família, um jurista de um nome tanto. Assim, você não quer ser minha mulher, não? Tchau, vai embora. Eu tenho mais o que fazer aqui como jurista, né? Eu quero ser... Teve a vida dele, né? Então, quando junta, assim, com, por exemplo, Gisele Bündchen com aquele jogador americano, forma um casal, fica difícil os dois estarem juntos, né? Um está jogando beisebol, ou está desfilando lá na Alemanha, né? Que casal é esse? Quer dizer, a vida com escolhas também, né? Não tem como. Quer dizer, o Freud, então, essa visão do narcisismo dele, injeção de Irma, é o próprio sentimento de culpa de Freud que a gente pode ler junto da narrativa do sonho. Não invalida a obra do Freud. Incluir o narcisismo não invalida a psicanálise. Você tem um elemento a mais para trabalhar a psicanálise. Até que ponto o meu narcisismo aqui no atendimento do paciente, eu não estou guiando o paciente, eu não estou achando que eu sei mais que ele, aí começa, né? Você vai começar a orientar. E o Freud fez isso também com outros pacientes, né? Se eu não me engano, acho que com a Elizabeth ele também meio que tentava ali dar um pitaco ali na família com qual homem ela deveria casar, né? Tipo, a parte também que eu acho que o Freud vê o pai dele meio que sendo ofendido por um cara e ele não reage da forma que ele gostaria, ele acha o pai meio covarde e tal. Tem toda uma questão, né? Isso que você falou realmente. Mas eu, trabalhando com psicanálise e atendendo, não tem problema nenhum em apontar os erros ou o narcisismo de Freud. Isso não invalida nada para mim, inclusive acho até mais interessante. Claro. Torna mais humano o Freud. Eu acho que é legal tirar o Freud desse patamar de Deus, né? Às vezes parece até mesmo um medo de alguns psicanalistas de falar mal do papai, né? Tipo, olha, não ouse falar mal do pai, né, e tal. Mas eu achei legal. Isso aí. Obrigado pela sua participação. Aqui nós vamos caminhando para o fim, né? Vou encerrar aqui a gravação. Não sei se o Marcos tem, ele guarda sempre uns comentários para o final, às vezes sim, às vezes não, depende do dia também, né? Aqui tem presente aqui hoje, Louco por Literatura, Pedro, Ricardo, Roberto, né? A Juliana, quem escreveu no chat ou quem falou. Se tiver algum comentário a mais, né? Nós vamos pôr por fim aqui. Valeu, Roberto. Roberto é do Rio de Janeiro, assim, meio, né? Ao jeitão dele. Vamos colocar um final. Boa noite. Boa noite, Pedro. Obrigado pela presença mais uma vez. Pedro é um estudioso, está com o livro do narcisismo lá chegando ao fim, né? Comenta muito no grupo, no privado. Pedi para ele jogar no grupo, porque o Pedro vem lendo capítulo por capítulo, página por página desse livro, que deu uma trabalheira de fazer, né? Colocando no privado, eu falei assim, joga lá no grupo, rapaz. Mostra que você está estudando o livro, a sua compreensão o tanto que você consegue entender até o momento, né? Um rapaz com 17, 18 anos de idade. É um estudo que a gente vai deixando para ajudar, né? Não atrapalha, não. Você saber um pouco mais, ao contrário de atrapalhar, te ajuda. Né? Então, fim aqui, então. Obrigado. E é bom demais, o Adelmo, é bom demais esse pessoal que começa tão cedo, né? Que coisa boa. Vocês estão de parabéns. E continue, não desistam. Obrigado. Valeu. Tem no YouTube, né? Quem quiser. Obrigado.